Boa noite a todos, mais uma vez, bem-vindos. Quando nós cantamos o hino 560 do cantor cristão, um hino que nós sempre entoamos na época, finalzinho do ano em que estamos vivendo, para o ano que estamos chegando. Agora, você imagina, na época do pregador Spurgeon, 1857, eles iniciando um novo ano, cantando um cântico semelhante ao nosso. Na verdade, parece que não, mas os anos estão nos levando rapidamente, ano após ano, fica mais perto a realidade de algo que Cristo nos fez entender, do fato de por quanto tempo Ele estaria conosco, a sua igreja. Depois de dizer que lhe era dada toda a autoridade no céu e na terra, Ele diz: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. É para lá que o ano de 2021 estará nos aproximando. E também, cada ano que passa é um tempo mais próximo, mais perto da volta do Senhor Jesus Cristo. É verdade, amém? Amém. Ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá. 2021 está às portas. Já tem, agora em 2021, eu vou completar 40 anos na vida cristã, celebrando perante o Senhor o fim de um ano e o começo de um novo ano. Para 40 anos é um tempo. Graças a Deus, Deus tem nos dado essa condição. E alguns aí estão, talvez, no seu quinto tempo de celebrar a chegada de um novo ano. E nessa noite eu tenho alguns textos da Palavra de Deus, tratando de algo importante para as nossas vidas, para os nossos corações, e até mesmo para avaliarmos como foi o PENOS 2020, e tendo uma ideia como será 2021. Talvez, analisando a palavra de Deus na mensagem de hoje à noite, você tenha uma compreensão melhor do seu posicionamento, bem diferente do que tenha sido em 2020, em 2021. Primeiramente, vamos ao texto de 2 aos Coríntios, capítulo 6, verso 10. 2 aos Coríntios, capítulo 6, verso 10. Aqui a colocação do apóstolo Paulo, toda renúncia, abnegação possível na vida dele para cumprir a missão, o ministério dado pelo Senhor. Ele está fazendo várias colocações e no verso 10 ele diz, 2 aos Coríntios, capítulo 6, verso 10. Como contristados, mas sempre, diga alguém, alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada, e possuindo tudo. Gálatas capítulo 6, verso 15, um pouquinho à frente de 2 aos Coríntios, logo em seguida nós temos Gálatas capítulo 6, verso 15.
Gálatas 6,15. Porque, estão lá comigo? Em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E para finalizar a nossa sequência de leituras, Lucas capítulo 12, versos 31 a 34. Lucas 12, 31 a 34. Lucas 12, 31 a 34. Buscai antes o reino de Deus. Há uma colocação nesse texto que Jesus descreve daquilo que nos inquieta: comer, beber e vestir. Ficamos preocupados com essas necessidades que Deus bem sabe que nós temos nas nossas vidas. E ele diz assim: não fiquem preocupados, não fiquem inquietos, porque o que vocês se inquietam e buscam, todas as gente do mundo fazem isso. Mas vosso Pai, Pai Celestial, bem sabe que vocês precisam. Ele conhece as suas necessidades. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele continua, verso 32. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Imagina, amados, aquele que tem poder para nos dar o reino, não teria ele condições adequadas, convenientes, para aqui na terra agora suprir todas as nossas necessidades? Vendei o que tendes, dai esmolas, fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouros no céu que nunca acabe, onde não chega ladrão e a traça não rói, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Vamos orar nesse momento, buscando a orientação do Senhor Deus. Nós que estamos aqui, amados que estão nos acompanhando na transmissão, abraço a todos quanto nesta noite Deus tem nos dado na transmissão, bem como os amados aqui na casa do Senhor. Vamos orar nesse momento. Nosso Deus e Pai bendito, dá a mim, ó Deus, pela graça do Senhor, a maneira mais adequada, condizente, para tratarmos neste assunto que já li dos textos da palavra do Senhor. Queremos abrir uma compreensão clara, profunda, real, em cada coração, em cada vida. Nos amados reunidos aqui na casa do Senhor hoje à noite, como também muitos outros que podem nos acompanhar na transmissão. Nos entregamos buscando a tua direção e obra, orando no nome do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos hoje à noite com estes textos que eu fiz a leitura, querendo trazer cada um aqui, cada um que está na transmissão, para uma consideração importante. Ter ou ser. É possível que haja harmonia entre eles? Ou então, o conflito entre o ter e o ser? Ou então poderíamos, como o apóstolo Paulo colocou,
nada tendo, como nada tendo, mas possuindo tudo. Vamos considerar a seguinte questão: o que é mais importante, ser ou ter? O que é mais importante, o que somos ou o que possuímos? Tal questão é de suma importância, pois vai determinar em que direção eu e você, nós estaremos conduzindo as nossas vidas nesse tempo agora, dia após dia, e o que estaremos buscando a cada dia como prioridade. Vai envolver a condução das nossas vidas e aquilo que é mais importante para nós, se for o ser ou o ter. Há uma escolha quanto a essa questão que nos conduzirá ao verdadeiro alvo da nossa vida, que pode resultar em decisões pelas quais nós estaremos na direção certa, com o alvo certo, ou então com o alvo errado, e mais cedo ou mais tarde vamos deparar com situações tristes, situações que vão nos trazer e que vão resultar em decepção nas nossas vidas. O fato é que a sociedade em que nós vivemos é uma sociedade consumista, e a maioria das pessoas gasta os seus dias tentando adquirir coisas. Essa é a verdade. Depois que inventaram a tal de propaganda, nem se fala, né? Para todo lado tem alguém querendo despertar a sua atenção. Linda calça! Preciso comprar uma calça, ou então um tênis, um novo celular. Você mal compra um, já sente que precisa comprar outro celular. Ou você tem um carro, mas de repente quer comprar um carro mais potente. Os mais ricos querem comprar avião, helicóptero. E tal coisa não é nova na história da humanidade. E nós perguntamos, para onde isso nos levará? Não seria melhor cuidar do que somos? E você? O que tem feito da sua vida? Sejamos que os nossos compromissos sempre sejam com Deus, na questão do ser, ao invés do ter. É natural que ao final de mais um ano, façamos um balanço das nossas vidas, para ver, para averiguar, para verificar o que realizamos, o que deixamos de realizar. No mundo comercial, no mundo financeiro, no mundo industrial, no mundo governamental, eles fazem os seus balanços, os seus orçamentos para o ano vindouro. Eles avaliam quanto ganharam, quanto perderam. Uns ganharam mais, outros perderam mais, outros tiveram prejuízos grandes. É a hora que nós chamamos a hora dos números, a hora da verdade, a hora da contabilidade, a hora da matemática do perder versus ganhar. Então, nós estamos fazendo uma avaliação. Nada errado você fazer essa avaliação. E nós perguntamos, já que estamos falando de balanço, como está o balanço da sua vida
perante Deus, perante a sua família? Como que está o balanço da sua vida perante a igreja do Senhor? Como que está o balanço da sua vida perante o seu emprego, perante o seu patrão? Como está o balanço da sua vida perante os seus professores? Como está o balanço da sua vida perante a sociedade? E na vida cristã não adianta você tentar esticar os números espiritualmente falando, dar um jeitinho aqui e ali, porque a matemática e a contabilidade de Deus são exatas, precisas. E elas nunca falham. E para o próximo ano, o tão aguardado por nós agora, o ano de 2021. Como vai ser para você? Ou melhor, como você pretende que seja o ano de 2021? Qual a sua expectativa? Nada errado, nada contra você fazer planos. Planos que envolvem a sua vida do dia a dia, da casa, planos no namoro, noivado, casamento, planos em acertar contas, pagar dívidas. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: que lugar Deus tem nos nossos planos? Lugar primeiro, prioritário, secundário, terciário, ou Deus não tem nenhum lugar nos nossos planos? Está tirando fora Deus dos seus planos. Sempre corremos o risco de formular nossos planos de maneira equivocada. Fazer votos e compromissos que envolvem ter ou obter isso ou aquilo, ao invés de assumirmos compromissos com Deus em ser isto ou aquilo. É interessante que a mídia, meu amado, a mídia é uma referência para muitas pessoas. Seguem a mídia cegamente. A moda que a mídia lança, que a mídia faz, conduz muitas pessoas. E a mídia escancara de forma clara e precisa que ter é melhor do que ser. Verdade. A mídia ensina-nos que ter dinheiro é melhor. Quem tem atributos físicos bonito é melhor. Ter a beleza e mostrar essa beleza é melhor. Por isso que as confecções de roupas estão confeccionando roupas para que a beleza do corpo feminino e masculino sejam mostradas. Quem tem poder recebe melhor. E por isso, dificilmente o ser vai ser louvado. É melhor ter dinheiro posando nu para uma revista do que ser correto e obedecer o que é digno. E as pessoas vão nessa direção. É melhor ter o poder a qualquer custo, a mídia assim estabelece ou ensina, do que ser honesto e vencer com retidão. E ensina também que é melhor ter a beleza a qualquer custo do que ser grato com aquilo que Deus te deu, com aquilo que Deus te concedeu. E por isso você de vez em quando tem pessoas morrendo, porque estavam buscando a todo custo uma beleza que favorecesse a mídia. Para a mídia, o belo do passado já não é mais belo, mudou. Agora eles têm um formato. E as pessoas estão buscando ter.
Agora, nós não somos, amados, hipócritas e dizer que o ter no seu todo é indispensável. Não, não é essa a nossa questão. O próprio Senhor Jesus admitiu que temos as nossas necessidades, nós temos necessidades. Mas o mesmo texto que nós lemos hoje à noite, Jesus mostrou que Deus cuida delas, de cada necessidade que nós temos. Ele repreendeu a ansiedade por causa do ter. A ansiedade pega a questão do ter, que evidencia uma prioridade errada na vida. E Jesus chega a desafiar-nos na direção do ser, testificando que o Pai cuidaria do resto. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e as outras coisas lhe serão acrescentadas. Vamos lá para Lucas capítulo 18. Lucas 18. Vamos conhecer em Lucas 18 aquele jovem que teve que avaliar, pesar entre o ter e o ser. Lucas 18. Quem chegou lá, diga amém. Estou chegando aqui na minha Bíblia. Lucas 18. Lucas 18. Está lá? E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Verso 19. Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Verso 23. Mas ele, ouvindo isso, ficou muito triste, porque era muito rico. Jesus, então, nesse diálogo com esse jovem rico, Jesus prova aquele jovem. Aquele jovem dá uma impressão que ele era aparentemente equilibrado entre o ter e o ser. Mas ele foi reprovado por Jesus. Ele preferiu ficar com o ter, que eram as suas riquezas, a ficar com o ser, que era o convite de Jesus para ele vender tudo e dar aos pobres, vende tudo, dá aos pobres e ser seu discípulo. Ele recusou abrir mão do ter. Consideração para nós aqui, para ele o ter era muito importante. Mais do que ser um verdadeiro seguidor do Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo, no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças mencionadas por Jesus, ali o que tem peso e autoridade e valor não é o ter, é o ser. Bem-aventurados os humildes, ser humilde, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os perseguidores por causa da justiça. A revidência aqui, o destaque, é para o ser e não para o ter. O ter nem é mencionado. E no texto que nós lemos, falando sobre tesouros, Jesus nos surpreendeu para não acumularmos tesouros sobre a terra, que é o ter. Por que não devemos acumular tesouros sobre a terra? Ele diz: onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões minam,
ou escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. Aí entra o ser, onde traça nem ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Esses tesouros ajuntados no céu, mencionados por Jesus, estão vinculados com o ser e não com o ter. O apóstolo Paulo, na epístola em 1 Timóteo, chegou ao ponto de expressar a enorme gratidão do seu ser, dizendo que na vida cristã, tendo sustento e com que nos cobrimos, estejamos contentes. Contentes. Até porque essa vida é uma breve preparação para a eternidade. Nós estamos aqui de passagem. Para onde nós vamos? Não iremos levar o que aqui em riqueza temos acumulado. Não é essa a nossa missão. A nossa missão aqui, como homens e mulheres de Deus, e falo para mim também, não é ficarmos investindo desesperadamente no ter, mas o ser. O ser é importante. Temos um desafio pela frente. Nós vivemos num mundo capitalista e até hedonista. Hedonista porque é aquele segmento filosófico cuja moral a busca pelo prazer. Tem gente que pensa que a vida aqui é meramente, eis aqui, Isaías 22:13, gozo e alegria, matam-se vacas, degolam-se ovelhas, come-se carne, bebe-se vinho, e diz, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Tem gente buscando só viver em torno do prazer carnal, satisfação. Não são uma nova criatura. O importante é o ser uma nova criatura, ser discípulo de Jesus. Jesus usou o que nós chamamos no terreno da nossa necessidade, as coisas materiais, mas não era prioridade. Ele nem se preocupou. Tem pregador dizendo por aí que Jesus tinha casa na praia, trabalhou de carpinteiro, fazendo uso das suas habilidades miraculosas. Jesus, ele despojou. Sendo rico, a Bíblia diz, ele se fez pobre. Nada contra a riqueza, amados. Entenda. Tratamos hoje à noite, você da transmissão também, uma questão de prioridade. Aquilo que ocupa o primeiro lugar. Aquilo que é mais importante na sua vida. É triste quando uma jovem acha que se encontrar, primeiro elas pensam em encontrar um príncipe montado num cavalo, ou então alguém rico para casar. Como se isso fosse lhe conceder a solução dos seus problemas. Ninguém tem garantia de riqueza permanente. Riqueza pode dar um certo conforto, um certo prazer, mas não se compara à alegria que Deus, através de Cristo, derrama pelo Espírito Santo na vida do homem e mulher entregue a Ele. Deus é o Deus dono do ouro e da prata. Mas aqui não funciona assim. Na vida cristã, usamos desses recursos sem que eles nos dominem. E hoje há uma busca desenfreada para isso, que, como um imã, quer nos atrair. Comprar, comprar, comprar. Tem gente que ainda até orienta, começa a vender. Você compra demais. Começa a vender. Porque aí você vai comprar e vender. Mas vivemos num mundo assim. E temos um desafio. Equilibrarmos. Aí nós vamos buscar a graça de Deus. Senhor, eu preciso equilibrar o ser e o ter.
para que haja uma harmonia correta, digna em nossa vida. Porque o nosso objetivo é agradarmos a Deus. Enquanto estamos vivendo aqui na terra que Ele criou e nos colocou nesse tempo chamado breve preparação para a eternidade. Na eternidade, o Senhor vai dizer: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o que ele fala? Sobre o quê? Sobre o pouco foste fiel. Sobre o muito te colocarei. Mas tem aquele que vai dizer: servo malvado e negligente. Nós queremos ser o servo bom e fiel. Eu tenho falado sobre isso, que aquilo que Deus nos dá aqui, como mordomos, somos administradores, cuidando para Ele. A sua casa não é a sua casa. Deus te deu a responsabilidade de cuidar daquele imóvel. Deus do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. E nós não podemos achar que o acúmulo de riquezas e recursos vão ser realmente aquilo que nós precisamos. Precisamos entender o plano, o propósito de Deus para nossas vidas. 2021, estaremos um ano mais próximo da volta de Cristo, da consumação do século. Para onde você está indo? A gente está preso aqui, aqui na terra. Paulo diz ser o mais importante, até inclusive na questão religiosa, o ter a circuncisão ou não ter. Paulo diz, questão ritos religiosos, não era importante, mas o importante é ser uma nova criatura, em Gálatas 6,15. Aqueles sinais de religiosidade que era para o judeu, não era mais importante, mas agora o mais importante é ser uma nova criatura. A Bíblia diz, se alguém está em Cristo Jesus, as coisas velhas já passaram, se tornou uma nova criatura, uma nova criação. Ser, uma criação espiritual. O seu espírito agora está funcionando, houve uma vivificação espiritual. Você prioriza a parte espiritual, é mais importante do que a parte material. Paulo diz em Gálatas 2,20, na questão do ser, já estou crucificado com Cristo e vivo, ou seja, não mais eu. É isso que ele quer dizer com crucificado com Cristo. Cristo está vivendo em mim. E a vida que agora vivo, quando ele fala carne, nesse corpo físico, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou, e Paulo faz uma colocação importante, e se entregou por mim. Em outro texto ele diz que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais ele era o principal. Em Gálatas 2,20 ele diz, ele se entregou por mim. Eu sou a razão dele ter ido à cruz, eu sou pecador, eu estava perdido. E olha, amados, que o apóstolo Paulo, antes da conversão dele, ele era aquele judeu que ele mesmo descreveu as suas credenciais, lá em Filipenses capítulo 3, verso 5, eu fiz até assim com a mão, porque eu vou mencioná-las nos dedos da minha mão. Circuncidado ao 8º dia, ele tinha a circuncisão, sinal entre o povo judeu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, hebreu de hebreus, ou seja, o melhor entre os hebreus, segundo a lei fariseu. Ainda bem que ele mencionou uma coisa aqui importante, perseguidor da igreja. Mas o que para mim era ganho,
tinha importância, estava no terreno do ter. Reputei-o perda por causa de Cristo. E tenho por excelência todas as coisas como perda, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. O que o mundo está dizendo para você? Quem é você? O que você tem? O que você tem? O mundo, para eles, o ter. Paulo jogou fora as credenciais, não tinha valor, mas sim, o que agora ele era, Cristo Jesus. Cristo Jesus. O ser uma nova criatura em Cristo Jesus. O que vai ter importância para você em 2021? Ser alguém lendo a palavra de Deus, alcançando a graça do Senhor, a bênção do Senhor, de usufruir da leitura das Sagradas Escrituras, conhecendo a Bíblia, do livro de Gênesis até o último livro da Bíblia, o Apocalipse, alcançando a graça de Deus de ser alguém orando, intercedendo, clamando, de ser alguém em 2021 desfrutando de melhor comunhão com o povo de Deus, desfrutando em 2021 ser alguém testificando do Senhor Jesus. Desafia o nosso coração, amados, desafia o meu coração, ser uma nova criatura, Jesus vivendo em nós, você pronto a qualquer momento para partir, ajuntando tesouros no céu, que significa a maneira como você está conduzindo a sua vida espiritual. Que seja mais importante em 2021 para mim, para nós e para você da transmissão. Ser. Veja bem, deixa eu fazer umas colocações para você aqui. Já caminhando para o nosso encerramento da pregação e mensagem da palavra de Deus. Não ter uma casa, mas ser paciente para esperá-la até Deus te dar. Não ter um carro novo, mas ser conformado e contente com o que você tem. Não ter uma vida melhor, mas ser melhor na vida. Faça o melhor que você puder na condição que você tem, enquanto não tem condições ou condição de fazer melhor ainda. Não ter mais compromissos com Deus, mas de ser mais comprometido com Deus. Não é a quantidade de compromissos que você tem, mas o ser compromissado com Deus. O ter é circunstancial, efêmero, passageiro, fugaz. O ser indica um estado, estabilidade, perseverança. Que eu e você, que nós possamos fazer votos diante de Deus, considerando, avaliando, como está a minha vida, como está o meu ser, o que eu sou diante de Deus. É mais importante do que o que você tem. Seja lá a graduação que for, seja lá os títulos que porventura as pessoas almejam ter, na eternidade. Paulo não seria conhecido na eternidade? Olha, está chegando aqui Paulo. Esse aqui é Paulo, amados. Esse homem aqui é importante. Esse homem aqui foi circuncidado ao 8º dia. Esse é judeu de raça. Esse é judeu, embora ele tenha nascido em Tarso, na Cilícia,
é judeu, ele é israelense. Ele foi circuncidado ao 8º dia, ele é da linhagem de Israel. Ele é top entre os hebreus, ele foi educado aos pés de Gamaliel. Ele não é qualquer um. A Bíblia diz que Deus não são muitos nobres, os poderosos que são chamados. Deus escolheu as coisas loucas e vil deste mundo para confundir as fortes. Eu e você nas mãos de Deus somos apenas instrumento, amados. Somos apenas instrumentos. Paulo reconheceu algo que eu acho lindo na vida cristã. Lá em 2 aos Coríntios, capítulo 3, verso 5. Não que sejamos por nós mesmos capazes de pensar alguma coisa de nós mesmos. A nossa capacidade vem de Deus. Deus é quem nos capacita. Os melhores anos da minha vida sempre foram os anos de maior comunhão com Deus e com o povo de Deus. Os anos em que eu batalhei, ou que Deus me deu a graça de batalhar. Leitura da palavra, oração. Teve um ano até que eu estabeleci um alvo muito criterioso para mim, aquele alvo. Estar em todos os cultos da minha igreja. Não estive em todos os cultos da minha igreja e na primeira vez que ausentei-me, quase chorei. Estava longe da minha cidade, mais de 300 quilômetros, talvez quase 500 quilômetros. E eu olhava no relógio e agora eles estão na escola dominical, eu estou aqui. Eu queria estar lá com eles, eu queria estar na casa do Senhor. Eu tinha um alvo. Nada errado você fazer planos, alvos, mas deixe Deus conduzir os seus planos, os seus alvos. O provérbio diz que o homem faz planos, mas Deus é quem conduz. Nada errado você fazer planos, ter metas. Paulo disse que, esquecendo as coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Mais ou menos, nós falamos hoje de manhã sobre 8 considerações importantes para você colocar no ano que vem. Deixei a matéria com o pessoal, mas algo que nós precisamos pesar para o ano que vem de uma maneira muito forte, amados. Sempre foi assim e sempre será. Não fique preocupado em acumular bens materiais, porque a Bíblia diz que a necessidade que eu tenho, quem supre é Deus. Deus cuida de mim. Você canta, Deus cuida de mim. Tem gente que Deus nunca deu uma casa, mas sempre deu a condição de pagar o aluguel de uma boa casa. Eu conheço pessoas assim. Eu tive um colega que de tanto morar na casa que morava, a gente achava que era a casa da família, e era aluguel. Anos e anos morando naquela casa, era uma casa de aluguel. Mas Deus deu a graça. Eu já paguei aluguel por 10 anos. O apóstolo Paulo também pagou aluguel, amados. Não é só você que paga aluguel. Mas Deus tem todo o recurso, na hora e no tempo dele. Eu estou falando isso aqui porque a Rosângela, nossa irmã, está aguardando Deus lhe dar uma casa. Já deu um predinho, mas ela quer uma casa. Ela é o contrário da minha esposa. Minha esposa, se puder, quer um apartamento. A irmã Inês, lá em Ribeirão Preto, Deus deu uma casa para ela. Era um sonho, pagava aluguel. Lá na Doutor Inácio Loyola. Ela tá, não consigo enxergar, mas ela deve estar na transmissão. Pagou aluguel por algum tempo. Mas Deus deu uma casa. Deus conhece as nossas necessidades. Nós é que muitas vezes nos desesperamos. E às vezes Deus tem nos dado até para compartilharmos com outras pessoas o que Deus tem nos dado.
Só para encerrar, eu vi um vídeo, 2 primos, aliás, uma menina e um menino. O menininho adolescente, a menina também, vendendo doces. Com a bandejinha ali, surge um cidadão e diz: eu vou fazer um teste com essas crianças para saber se elas são crianças humildes a ponto de me ajudarem. E ele começa a conversar com aquelas crianças, aqueles adolescentes, e fala que ele estava com um problema, a moto dele estava sem combustível, e ele estava sem dinheiro, ele precisava colocar combustível na moto, não tinha nada. Ele conversa com aquelas crianças, eles haviam vendido, e o menino tira algumas moedas para ajudar aquele rapaz. E aquela menina pega da bolsa ali vendendo. Olha o coração de uma criança, amados. Se comovendo com a necessidade daquele rapaz. Nem conheciam. Ela pega 10 reais. Ele contou mais ou menos ali, devia ter uns 13 reais. Ele falou: mas vocês nem me conhecem, vocês vão me ajudar? E começou a conversar com eles. E falou: olha, vocês passaram no meu teste. Eu queria testar vocês. E para resumir aqui para nós, a atitude daquelas crianças, ele devolveu o dinheiro para elas, abriu a carteira dele, mostrou o dinheiro que ele tinha na carteira, perguntou quanto valia mais ou menos os doces que elas estavam ali vendendo, mais ou menos tinha ali 19 doces, 20. Ele diz: eu vou comprar todos os doces de vocês, mas eu vou fazer o seguinte: eu vou pagar por tudo que vocês têm, 150 reais. Eu vou dar 75 para você, para a menina, e mais 75 ele deu para o menino, e falou: mas fiquem com o doce, eu vou comprar, mas fica com vocês podem vender, e vão embora. E ali estava uma lição de vida. Ou seja, o pouquinho que eles tinham, eles queriam, com aquele pouquinho, ajudar quem estava precisando. O que a Bíblia nos ensina? Aquele que é fiel no pouco, sobre o muito vai ser colocado. Quem participa no pouquinho que tem, certamente, na grande quantidade, também vai participar. Ah, quando eu tiver tanto, eu vou dar, eu vou contribuir. Não. Começa contribuindo com o que você tem. Ninguém dá o que não tem. Então, começa contribuindo com o que você tem. Para que você venha contribuir mais tarde com a quantidade maior que Deus vai te dar. Precisamos colocar na nossa mente, amados, Deus conhece minhas necessidades. Deus quer que eu valorize mais o ser do que o ter. Paulo diz: como nada tendo. É um paradoxo, mas possuindo tudo. Como nada tendo. E ao mesmo tempo, possuindo tudo, porque Cristo é tudo. A vida cristã nos leva a uma vida onde Jesus vive através de nós e Deus, Ele supre as nossas necessidades, não apenas necessidades materiais, físicas, mas necessidades emocionais e necessidades espirituais. Vai além. A maneira de conduzir-nos, tratar conosco. Quando eu fico triste, sabe o que eu faço? Eu oro, porque eu quero regozijar no Senhor. Eu quero me alegrar. Qual da alegria? A alegria do Senhor é a nossa força. Faz bem, né? Quando estamos alegres. A gente até canta, mas há momentos que nós choramos. Aí o médico oftalmologista fala: chorar também faz bem para a vista. Tem um mecanismo para isso também. Né? 2021. Eu já vivenciei, você também, tanto começo de ano,
quem sabe o ano que vem, dentro do plano e propósito de Deus, você será tremendamente abençoado. Olha, passou, alguém soltou fogos aqui, acontece muito na virada do ano, né? Eles ensurdecem-nos com tanto barulho. Mas quem sabe o ano que vem vai ser algo tão importante na sua vida, já no plano e propósito de Deus, de uma mudança tal, no ano que vem. Eu sempre valorizei muito o ano que vem. Quando eu era solteiro, você vai casar quando? O ano que vem. Quando é que você vai casar? O ano que vem. Aí chegou 95, quando é que você vai casar? O ano que vem. Ah, mas bastou começar a namorar. Comecei a namorar e alguém falou assim, já sei, você vai casar o ano que vem. Eu falei, vou, já marquei. O ano que vem eu caso. Já marcamos. Marcamos, porque eu falava o ano que vem chegou. E no ano que vem que chegou, comecei a namorar, então no outro ano. Tá, mas que o ano que vem seja um ano do plano e propósito de Deus para a sua vida, você se entregando. Você conhece o Senhor Jesus como seu único e todo suficiente Salvador? Ser uma nova criatura. A circuncisão nem a incircuncisão, que para o judeu era um sinal, agora em Cristo não tinha nenhum valor. Mas sim, ser uma nova criatura, uma nova criação. Você tem ali o Espírito Santo habitando em você, levando-te a uma compreensão da palavra de Deus, a uma compreensão espiritual. É legal quando você diz, você percebe Deus falando com você. É você e Deus. É você e Deus. E você poder ter uma compreensão. Deus falou comigo. Deus me tocou. Você percebeu o toque dele. Deus me transformou. Eu perdido. Vamos cantar agora o hino 46? E eu vou orar logo em seguida. Hino 46, o tecladista pode chegar. Logo em seguida, após o hino 46, eu perdido pecador. Acho que pode, pode puxar. Não sei se vai desligar ali. Dá para ligar? É difícil de... tem que ligar o teclado, né? Liga, tira ele daqui, liga lá, ó. Alguém tira aqui, liga lá, estão arrumando aqui os fios que nós temos aqui. Vamos colocar em pé o pessoal aqui conosco. Vamos cantar o hino 46, fechando essa mensagem. Não sei, talvez pode ser o ano, no finalzinho desse ano, encontro pessoal de alguém pela fé com Cristo. Foi num apelo como esse que nós vamos fazer agora, que a minha mãe veio para receber Jesus como seu único e todo suficiente Salvador, valorizando mais o ser do que o ter. E no 46, eu estou sem... Vocês sabem de cor? Dá para cantar de cor. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, do meu Senhor, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Apenas a primeira estrofe. Não, são duas estrofes, dá para cantar as duas. Eu perdi o pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor. Cantem! Sua mão e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou, seu imenso amor transformou, foi seu poder, o seu querer, sim, Cristo Salvador me
Vamos orar nesse momento. Deus bendito, obrigado por Jesus Cristo, porque nele o ser tem peso de autoridade e valor, principalmente ser uma nova criatura. Se alguém entre nós, ó Deus, cujo coração Cristo não habita pela fé como seu único e todo suficiente Salvador, se tal pessoa tem sido ainda vencida pela sua natureza pecaminosa, pecadora, que tal pessoa, Deus, venha confessar em seu coração o Senhor Jesus. Confessar com a sua boca, crer no seu coração que o Senhor Jesus, na cruz do Calvário, realizou a obra de salvação. A salvação nele, ele pode salvar perfeitamente todo aquele que se chega a ele. Ele morreu, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Nele está a vida eterna. Conhecer o Senhor e conhecer Cristo. Que haja, ó Deus, decisões nesta noite. Oramos também pelos que já estão em Cristo, por aqueles que já vieram a Jesus. Oramos por nós, ó Deus. Nos dê a graça, ó Pai, vindouro, de termos mais compromisso em sermos aquilo que o Senhor quer que sejamos, mais do que aquilo que pensamos em adquirir, em possuir no mundo material. Oramos, colocando a nossa dependência e confiança no Senhor, no nome de Jesus. Amém. 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 O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Eu vou fechar a transmissão e depois assentai-vos. O Felipe tem um recado para nós.